Os amigos da paróquia de São Sebastião, em parceria com a Casa Ermelinda Freitas e no âmbito do seu centenário, convidaram 8 pintores e 8 pensadores para se inspirarem na temática A Arte e o Néctar da Vida. Estes 16 artistas foram desafiados a exprimir pensamento e arte através da escrita e da pintura. Os conteúdos artísticos dos múltiplos de arte contam com a participação dos pintores Ana Isa Férias, Alberto Pereira, Clemilson Bernardes, Dália Valrego, Helena Carvalho Fernandes, Maria José Nunes Brito, Pedro Castanheira e Nuno David, sendo os pensadores Casimiro Henriques, Francisco Borba, Isabel Melo, João Reis Ribeiro, José Ornelas, Leonor de Freitas, Salvador Pérez e Viriato Sorumanho Marques. O resultado deste trabalho artístico é apresentado sob a forma de múltiplos de arte, em caixas com design desenvolvido para o efeito, que contêm 16 obras de arte numeradas e assinadas pelos pintores e pensadores, em folhas soltas, em papel couché de 300 gramas, de 21 por 21 centímetros, sendo os trabalhos protegidos por papel de cristal. Para esta edição, foram feitos 200 exemplares, todos numerados, datados e assinados pelo promotor desta edição. Esta ação visa o apoio ao restauro arquitetónico, artístico e iconográfico da Igreja de São Sebastião de Setúbal, datada de 1553 e classificada como monumento de interesse público. A arte e o néctar da vida. Trata-se de uma iniciativa que funde a arte do vinho com as artes plásticas e, de alguma forma também, a crítica e a reflexão filosófica. Isto é a recuperação de uma tradição que remonta à Antiguidade Clássica, recuperando a figura de Baco ou Dionísio, o deus grego do vinho, desta feita com a união de 8 pintores e 8 pensadores que se juntaram, se fundiram e se associaram a este projeto de grande valia, projeto social dos amigos da paróquia de São Sebastião, em boa hora o que fizeram. O resultado desta união será um objeto de arte com pinturas de 8 pintores, muitos deles já pintores com provas dadas e com carreira, e de 8 pensadores que, através do seu olhar sobre a relação entre o vinho e a arte, trazem também para este objeto de arte uma reflexão sempre muito interessante entre o mundo do vinho e o mundo das artes. Como disse no início, isto é uma tradição muito antiga, que se renova e que é inesgotável. E desta feita nós vamos ter o prazer, e neste caso, na minha parte, eu tenho o prazer de me associar a este projeto com algumas palavras, com um tema associado ao vinho e esperar que esta iniciativa possa contribuir para mostrar grandes valores das artes plásticas da nossa terra e não só, da zona envolvente, e também de grandes pensadores. E, sobretudo, mostrar que o vinho continua a ser um mundo de inspiração para artistas, para pintores, para pensadores, para fotógrafos
elevando o vinho à qualidade de arte, desta feita, naturalmente, arte gustativa, o bom beber. Viva o vinho, viva a arte e o néctar da vida. Acho que é o nome mais bem escolhido, de facto, para aquilo que é um vinho, que é um néctar, porque não há dúvida que ele, desde que bebido com moderação, ele representa a fruta da nossa terra, representa o esforço das nossas gentes, representa, ele é de facto, só por si já é uma arte. Quando é, entretanto, integrado, de facto, num projeto de responsabilidade social em que os artistas lhe dão mais valor, o valorizam, não há dúvida. Acho que é a conjugação perfeita, o nome perfeito para juntar um néctar à arte da vida. Todos nós, todos os dias, procuramos cada vez ser melhores, cada vez pudermos ajudar, e neste caso está conjugado com a Igreja, também agradecermos a Deus que de facto a nossa vida seja cada vez com mais arte integrada com um néctar bem equilibrado e moderado. Vida, trabalho, celebração, arte, sentido da esperança. Tudo isto tem um sentido interligado, celebrado, partilhado. Sentido daquilo que se faz, daquilo por que se luta, daquilo que se partilha, daquilo que se espera. A arte do lavrador, do operário, do intelectual, que criam e recriam a vida, alimentam famílias e gente sedente de saber, sedente de encontrar sentido num mundo em que sempre o sentido se vai renovando para que seja fiel às suas origens e possa levar a um destino comum. A arte é uma forma de fé, de sentido, de partilha, de celebração que criam cultura, que criam civilização, identidade humana, e que, para além daquilo que cada um é, exprimindo em forma de um texto, de uma palavra, de uma obra de arte, exprime o ser gente e a esperança da humanidade. A arte, cultura e fé foi o que fez Jesus, partilhando a vida em todos os seus aspectos, celebrando-a, dando-lhe sentido e até partilhando esse vinho que ele promete que há de voltar a beber no reino de Deus, abrindo a arte e o sentido da nossa vida às esperanças que só ele pode dar e criando um futuro novo e um sonho novo para a humanidade. A arte e o néctar da vida foi um projeto e que me lançaram o desafio e de facto que eu entendo como um tema muito inspirador. Desde logo o desafio, porque só o próprio tema por si é desafiante. Falar da arte, eu entendo que a arte faz parte de mim, faz parte de nós, faz parte da vida, portanto não concebo, aliás, a vida sem arte. Depois, o néctar da vida. Eu penso que toda a vida tem que ter um sentido, um caminho, uma poesia, tem que ter uma marca. E daí juntar a arte e o néctar da vida, eu penso que é um tema de facto que me preenche, que pode preencher a própria vida e muito interessante. Penso de facto que a vida tem que ter esse aroma, esse sabor. E desde logo, aliás, escrevi que
das latadas da vida saem ramos inebriantes de vidas únicas. De facto, todos nós temos as nossas vidas diferentes, os nossos caminhos diferentes. Por vezes, vidas que se entrecruzam ou vidas que são diferentes, mas de qualquer maneira, essas vidas têm sempre a sua própria marca. Não concebo que haja vida sem ter a sua pegada, sem ter a sua marca. Ou seja, eu mais que a sua marca, eu digo sempre que as vidas têm as suas indeléveis marcas. Os romanos diziam que no vinho estava a verdade e, de facto, no vinho, à luz da Sagrada Escritura, está não só a verdade, mas também a vida. A vida que é expressa através deste fruto, deste líquido, que é usado inclusive na Eucaristia para expressar precisamente isso, a vida que Nosso Senhor nos dá. Este programa que levamos a cabo com a arte e o néctar da vida tenta expressar isso, não só a verdade do vinho, a beleza do vinho, mas também a beleza daquilo que os artistas conseguiram captar e expressar através da sua arte acerca deste líquido que é o tal néctar. Foi com enorme prazer que eu colaborei e participei neste projeto, que eu acho um projeto lindíssimo. Não só como ele se tem desenrolado, desenvolvido, mas principalmente o que ele encerra, o objetivo de todas estas iniciativas. Concretamente, agora referindo-me aqui exatamente à questão desta conjugação entre o vinho e a arte e concretamente àquilo que me diz respeito, que foi fazer um rótulo para uma garrafa de vinho da Casa Hermelinda Freitas, eu para já sinto-me extremamente honrada a vários níveis. Por um lado, por poder participar neste projeto lindíssimo, que é de contribuir para as obras desta igreja e para o restauro das obras fantásticas desta igreja. Depois, para este grupo maravilhoso que toma destas iniciativas que são meritórias o máximo. E depois o facto de este projeto, muito concretamente, ter este slogan, se assim se pode chamar, esta ideia por detrás do néctar da vida. Porque realmente, se a pessoa pensar no vinho e na presença do vinho, que é transversal a todas as idades e em todas as ocasiões, desde que o homem é homem. Nós vemos no Antigo Egito, na Mesopotâmia, em tudo. E isto cruza a igreja, cruza não só na Bíblia, como nós vemos na vida de Cristo. É tudo, é sempre a confraternização. É sempre uma partilha. No meu rótulo, o que eu fiz foi várias pessoas a festejarem e a tocarem nos copos uns dos outros, os copos diferentes, vinhos de cores diferentes, tudo a tocarem-se uns nos outros, porque para mim é a festa, é a partilha, é a alegria, é o entusiasmo, daí aqueles braços estarem no ar, aqueles braços quererem tocar-se, aqueles copos que se tocam, para lá do vinho em si, que eu penso que é realmente aquilo que ouvimos há pouco falar na boca da própria Hermelinda Freitas, de ser um produto de muito amor. Portanto, isto é a concretização ou a materialização do amor para mim. Portanto, este é o meu resumo. Transformar as uvas em vinho é quase tão mágico como ter uma tela em branco à frente e, através do traço e da cor, transformá-la numa obra de arte. Este papel transformador, revelado no vinho e na pintura, promove o uso dos sentidos, alimenta a nossa alma e eleva-nos a um patamar quase divino, onde esta comunhão se funde num perfeito néctar da vida, tanto no palato como no visual. A dada altura, o António Melo
telefonou-me a dizer que se eu estava interessada em participar neste grupo que ia fazer. Ele ia convidar 8 pintores para pintar e o tema era o néctar da vida. O néctar da vida, só temos 2 coisas, temos o vinho e temos a garrafa e o copo. De maneira que eu estive a tentar fazer o melhor possível, entre dar muito valor ao vinho, o néctar da vida, e tentei fazer uma garrafa, porque os meus quadros ultimamente não são figurativos, são manchas de cor. E eu tentei fazer, porque ele gosta muito deste tipo de pintura, fazer um quadro que desse bem com a pintura e com o tema. Sou o padre Clemilson, sou aqui de Corroios, estudante de Belas Artes, faço mestrado em pintura. Foi uma grande alegria participar desse projeto Néctar da Vida. Pensar que, de fato, o verdadeiro néctar da vida é a alegria. Alegria no qual nós encontramos na família, na fé, na arte. Alegria essa que a embriaguez de Noé, né, de fato, trouxe toda uma busca de uma pesquisa, de um trabalho, para a realização desse trabalho, toda uma bibliografia em torno do assunto, e depois eu procurei trabalhar um pouco mais o meu autorretrato ao longo de toda a obra, né? Trabalhar um pouco melhor a minha imagem, que já há algum tempo venho trabalhando em alguns trabalhos meus que eu fui realizando durante esse tempo no qual eu fiz o curso de pintura e agora estou no mestrado, né? Então, é uma grande alegria, muito obrigado por essa oportunidade, agradeço a todos que estiveram aí à frente, de modo especial ao Padre Casimiro, que fez esse convite. Muito obrigado e que possam aproveitar muito bem dessa exposição. Nunca esquecer que o verdadeiro néctar da vida é a alegria, é o bem-estar, é o estar em família, é o estar com todos aqueles que nos rodeiam. Muito boa tarde. Uma coisa que os pintores terão alguma dificuldade, eu pelo menos tenho, é exprimir-me por palavras sobre aquilo que me pedem para fazer. Porque o pintor pinta, desenha, esculpe, ou escultura, mas com todo o gosto participarei neste evento, dado que os amigos da paróquia de São Sebastião, em parceria com a Casa Ermelinda Freitas, tiveram uma iniciativa fantástica no sentido de fazer interação entre pintores e escritores e a parte empresarial, ao fim e ao cabo, que a gente pensa que não tem sensibilidade, mas tem muita, e sobretudo tem a base para nós inspirarmos para a pintura. No meu caso foi exatamente isso, pintei as vinhas. Inicialmente o quadro só tinha as vinhas, quando veio o tema do néctar da vida, sinceramente, a primeira coisa que me veio à memória foi 2 taças de vinho para fazer um brinde. Ou uma flutuação, ou uma metamorfose daquilo que vem das vinhas para o vinho. Mas o vinho, em princípio, é uma coisa que é gostosa, alegre e sabe bem em qualquer altura. Portanto, dá prazer, sem abusos. Mas devo frisar é que esta iniciativa tem um impacto também em termos de restauro da arquitetura da Igreja de São Sebastião em si, que precisa de fundos para fazer face à despesa que tem de recuperar todo o material. E é com muito boa vontade que eu participo nesse sentido de ajudar a preservar todo o património que lá está. Mais alguma coisa, espero que haja mais iniciativas deste género, porque é uma iniciativa que põe as pessoas a trabalhar e a interagir, como eu disse inicialmente, uns com os outros, e sobretudo pensar que há mais gente no mesmo barco que nós. Posto isto, não tenho mais nada a dizer, a não ser que agradecer a toda a organização e, sobretudo, terem-se lembrado de mim e terem-me convidado para participar neste evento. O meu texto conta uma história muito simples de saudade, distância, relacionada com a minha presença durante vários meses em Berlim Ocidental. Foi ainda durante a Guerra Fria, durante a divisão da Alemanha, em que eu estava na Universidade Livre de Berlim, portanto no lado ocidental, a trabalhar para a minha tese de doutoramento,
E ao fim de 2 meses, já com bastante saudade, resolvi procurar na lista telefónica por restaurantes portugueses, porque tinha uma grande saudade do país e, de facto, naquela altura as comunicações eram completamente diferentes, não tínhamos a internet, o telefone tinha um preço proibitivo, portanto era uma coisa que se usava 2, 3 vezes o máximo por semana, e por isso lá encontrei um restaurante português, ficava na Kurfürstendamm, que é uma das principais avenidas de Berlim, e desloquei-me para jantar. E depois de ter terminado a refeição, tomei um escatel de Setúbal. No fundo, fui a um restaurante português por saudades da pátria em sentido amplo, e depois, para a sobremesa, foi a pátria do Sado, representada pelo Moscatel. É apenas isto. Então, este quadro acaba por nascer pelo convite do António Melo, que, querendo fazer o livro, enfim, que de alguma forma iria fazer referência ao vinho, não é? E ele, portanto, faz-me este convite e eu tive que imediatamente começar a pensar o que é que poderia fazer. E acabei por, obviamente, fazer isto que aqui está atrás. O título dele é Lilac Wine, e que teve por base, de facto, uma interpretação musical de um músico que para mim é extraordinário, que é o Jeff Buckley, e portanto todas as emoções que de alguma forma podemos sentir ao ouvir esta interpretação, ou até mesmo, enfim, na leitura da poesia inerente, não é? Eu acabo por começar a ter ideias e surge isto que aqui está, que é um trabalho que, para os entendidos, obviamente remete para as caixas, digamos assim, que o Bacon fez nos seus trabalhos. Quer dizer, este é um fundo meio baconiano, não é? Por assim dizer, mas pronto, foi aquele que eu achei que, de alguma forma, ficaria aqui a condizer com o espírito, essencialmente o espírito daquilo que eu queria fazer passar. Ele tem um copo de vinho que é um vinho lilás, portanto não é um vinho normal, e pronto, e deixo ao cuidado de quem observar poder pensar um bocadinho sobre o assunto, sentir ou não esta ou aquela emoção. Para mim, um dos néctares da vida é a arte. Sem dúvida, a arte é um processo de liberdade e de transformação, e por isso, sem dúvida nenhuma, a vida sem arte não é plena. A arte é quando pensamos nela, quando a projetamos ou quando a congeminamos e quando nos associamos para construir alguma expressão, seja aquela que for, pictórica, ao nível da música, seja que arte for, da escrita, é evidente que, sendo o néctar o suprassumo numa flor, não é? Todos nós, ao desenvolvermos a arte, remetemos-nos ao melhor que de nós poderá sair. E é um pouco isso. Quando me foi proposto o desafio de escrever sobre a arte e o néctar, inevitavelmente e imediatamente eu aceitei a proposta. Inevitavelmente e imediatamente, porquê? Porque se trata de um contributo para um projeto que tem em vista a defesa do bem comum, do património, iniciativa feliz promovida pelos amigos da paróquia de São Sebastião, que muito tem feito pela preservação do património religioso da Igreja de São Sebastião. Depois, a questão que se me punha era o que dizer sobre a arte e o néctar, uma vez que, quer um termo, quer o outro, são de facto termos que têm motivado muitos pensadores, muitos poetas, muitos artistas, e
não teria nada de novo para acrescentar, a não ser dizer talvez as coisas de maneira diferente. Assim, resolvi deixar-me influenciar por uma provável história de amor entre a arte, feminino, e o néctar, masculino, sendo que a palavra néctar contém dentro de si todos os signos da palavra arte, ainda que de uma forma desordenada. E essa desordem, no fundo, vai ser o caminho, vai possibilitar o caminho para que a arte se construa e para que haja uma história feliz entre a arte e o néctar. Eu acho que esta ideia de celebrar o vinho como arte, ou a arte e o vinho, é de facto uma excelente ideia. Desde sempre que senti que o vinho era uma excelente forma de expressão artística. E eventualmente as mais antigas, porque o vinho é uma criação de há muitos séculos atrás. Eu felicito a Maria Isabel e o António Melo por tomarem esta iniciativa, porque na realidade pode dar uma expressão mais forte e uma projeção mais forte àquilo que é, no fundo, na nossa região, uma das ex-libris mais importantes e mais expressivos nesta tão rica região que é da Península de Setúbal. Eu, para além do vinho ter sido fonte de inspiração e outras formas de expressão artística, como na pintura, na escultura, no desenho, por aí fora, costumo recomendar que se faça um pairing entre o vinho e a música, porque nada melhor do que ouvir uma boa peça musical acompanhada de um bom copo de vinho. Por exemplo, uma boa peça de jazz, o Stan Getz, o Jerry Parker, o Glenn Miller, acompanhado de um bom copo de vinho branco, é uma usufruição fantástica. Antes de passarmos para os tintos, passando pelo rosé, podemos casar o rosé com uma peça de Massenet, por exemplo, com a Meditação de Té, na minha preferência interpretada pelo fantástico violino da Janine Jensen. E depois, nos tintos, temos que ir procurar uma coisa mais forte. Uma abertura de Wagner, ou os 5 concertos de Beethoven, ou talvez a quarta Sinfonia número 40 de Mozart, e por que não o Coro dos Escravos de Verdi, que é um grande hino à liberdade, acompanhado de um vinho bem encorpado. Aliás, note-se que, se lermos a maior parte dos contrarótulos dos vinhos, os enólogos costumam referir-se às notas. Tem notas de frutos vermelhos, tem notas de tangerina, tem notas de baunilha. Eu acho que estas notas casam muito bem com as notas musicais que façam o pairing do vinho com a música.